Olá, vocês aí da internet, do Facebook, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui mais uma aula de ciências, comigo aqui, com o professor Leonardo da Mata. Bom, a gente vai ver hoje sobre mudança de estado físico, tá? Então é o seguinte, toda substância na natureza, ela muda de estado físico, né? Não só a substância, toda a matéria que a gente encontra na natureza, ela muda de estado físico. Ela está no sólido, aí de uma hora para outra ela passa para o líquido, depois para o gasoso, ou a substância está no gasoso, aí passa para o líquido, e depois para o sólido. Ou de repente, por exemplo, aquela substância que está no sólido pode passar para o gasoso, ou aquela substância que pode estar no gasoso pode passar para o sólido. Por que isso ocorre? Por que ocorrem essas transformações de estado físico? Então, na aula de hoje de ciência, a gente vai ver o porquê disso. Então, vamos ao quadro comigo? Vamos lá, galera? Vamos lá. Então é o seguinte, aula de ciências hoje, mudança de estado físico. As substâncias podem mudar de estados físicos sem alterar a sua estrutura química. Como assim, professor? Por exemplo, aqui, você está vendo aqui a água no estado líquido, beleza? Então vamos supor que a água ela perde energia para o ambiente, ela perca calor. Eu vou falar aqui nessa aula, uma das funções com que uma substância muda de estado físico é a perca de energia, a perca ou ganho de energia. Então a água aqui, ela perdeu calor. Então o que vai acontecer? Essa água aqui que está no estado no líquido vai passar o que? Para sólido, tá? Água sólida, que é o gelo. Mas só que a estrutura dela, a estrutura química dela vai continuar a mesma, H2O. Essa é a fórmula química da água, H2O, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a água ela perdeu energia, passou do estado líquido para o estado sólido, mas só que permaneceu o que? A mesma fórmula química dela, que é H2O, tá? Beleza. Estados físicos da matéria. Então a gente estuda o seguinte, no ensino fundamental, no ensino médio, que esses são os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Há outros também estados físicos da matéria, como o estado físico plasmático, que pode até movimentar metais, porque ativa o campo eletromagnético, mas aí é para outra aula, para outro assunto. Então quais são os três estados físicos da matéria? Você tem o sólido, você tem o líquido e você tem o gasoso, tá? Como é que se comporta a molécula? Então toda a matéria na natureza é formada por moléculas. Então isso aqui são moléculas presentes o quê? Na água no estado sólido. Eu vou considerar aqui a matéria como a água. Então as moléculas aqui no estado sólido estão aqui fortemente unidas uma na outra, tá? Então aqui, fortemente unidas. Ela tem uma baixa energia cinética de vibração, tá? Então no estado sólido, tá? A água no estado de gelo, as moléculas estão que fortemente unidas. Já no estado líquido, como é que está? Vamos supor, a água está no estado líquido. Então, como é que estão essas moléculas? Elas estão que? Elas estão levemente separadas uma na outra. Ela tem um certo grau de liberdade. Elas não estão nem muito separadas e nem muito juntas, tá? Então, estão que? Levemente afastadas, as moléculas aqui. E as moléculas no estado gasoso, como é que estão aqui? Elas estão muito separadas uma da outra, até o maior grau de agitação, tá? Então estão muito afastadas. Então esse é o comportamento da matéria nos três estados físicos, Sólido está fortemente unida, a molécula. Líquido está levemente separada e no gasoso está muito separada uma da outra, as moléculas. Seguinte, quais são os fatores para a mudança de estado físico? Então, fatores para a mudança de estado físico. Os fatores são, você está vendo aqui, temperatura e pressão. Então, se a gente mexer na temperatura ou mexer na pressão, uma substância ela pode mudar de estado físico. Então, esses são os dois fatores que fazem a alteração do estado físico da matéria: temperatura e a pressão. Beleza, como é que eu estou aqui? Vamos supor que eu estou com a água no estado sólido. Então, vocês sabem muito bem que a água que está no estado sólido, ela está o quê? Com a molécula fortemente unida uma na outra, Vamos supor que eu aumente a temperatura, tá? Então eu adicionei o quê? Adicionei calor. Eu aumentei a temperatura, eu adicionei calor no sistema. Então as moléculas vão adquirir um certo movimento, porque quando você adiciona calor, as moléculas entram o quê? Em energia cinética, que é energia de movimento, que nem é uma referência a movimento. Então eu adicionei calor no sistema, as moléculas se afastaram um pouco, ficando o quê? No estado líquido, passando no estado líquido. Aqui é o estado sólido, eu aumentei a temperatura, adicionei calor, passou para o estado líquido. Aí eu adiciono mais calor ainda, eu aumento mais ainda a temperatura, tá? Então eu aumento o quê? A energia de vibração cinética das moléculas. Então o quê? As moléculas passam o quê? Para o estado gasoso. Então ficam mais separadas uma da outra. Por quê? Porque eu aumentei mais calor. Aí vamos supor, eu quero diminuir agora. Eu vou o quê? Eu vou pegar essa substância aqui que está no estado sólido e retirar o quê? Retirar calor, vou diminuir a temperatura.
Tá vendo? Eu diminui a temperatura, retirei calor, então eu fiz com que as moléculas que estavam aqui no estado gasoso ficassem mais juntas uma da outra. É o que? Ficando no estado líquido. Então eu retiro mais calor ainda, eu diminuo o que? Diminuo a temperatura. Então eu faço com que essas moléculas fiquem o que? Fiquem no estado o que? No estado sólido, porque elas ficam o que? Mais juntas uma da outra. Então eu diminuo o que? A energia cinética das moléculas. Tá? Por quê? Porque eu retiro o calor dela. Então ela fica o que? Faz ela ficar mais junta uma perto da outra.